Olá pessoal, tudo jóia? Na verdade, um sábado, 5:30 da tarde, eu acho que não tem muita gente aqui, mas não tem problema nenhum. Tô chegando agora de um dia inteiro de aula com um professor muito querido, Dr. Arthur Lemos. Ele é referência aqui no país de ortomolecular, que é uma atuação que eu também faço. E a minha oportunidade de estar aqui é de agradecer realmente de coração a farmácia Farmic, aqui em Vitória, que se propôs a dar esse presente pra gente, né? Disponibilizou a vinda do Dr. Arthur Lemos aqui pra gente. A gente tá desde 8 da manhã com um grupo de médicos. Fiquei muito feliz em ver a sala cheia, né? Só para médicos de todas as especialidades. E o objetivo foi bater um papo. Na verdade, muitos médicos que estavam ali, nem todos atuam com a ortomolecular ainda, né? A aula foi um esclarecimento, uma atuação, um posicionamento, como que a ortomolecular vem ajudando a gente na nossa rotina, independente de qualquer especialidade. Então, como a dúvida é muito comum e quando as pessoas vão, os clientes vão, mas a senhora faz ortomolecular também? Qual é a diferença? Atua em quê? A base de estudo, a base de formação é a mesma, né? Porque um detalhe de abordagem que a gente tem no consultório. Um médico, quando ele sai da faculdade, a gente tem uma formação muito objetiva. Vocês vêm ao consultório com alguma queixa ou com o diagnóstico de uma doença estabelecida para fazer um acompanhamento, ou uma queixa, tá? Na pesquisa de alguma coisa que não está funcionando bem. Traz pra gente essas informações desses sintomas, a gente associa alguns exames complementares para tentar fechar um diagnóstico, espera os exames, se fechar um diagnóstico, seja uma hipertensão, um diabetes, a gente tem uma conduta terapêutica, um passo que a gente vai seguir para tratar. Medicina convencional, né? A gente aqui na medicina ocidental, a gente trata a doença, a gente faz diagnóstico de doença e com remédio a gente trata essa doença. Só que a grande diferença é que esse tratamento que a gente faz na medicina convencional, ele não cura a doença. O remédio é para remediar uma situação, para dar condição para a gente conviver com essa doença, seja hipertensão, diabetes, ou seja ela qual for, né? A gente para no diagnóstico e tratamento. A gente não tem um preparo para avaliar o que causou essa desordem inicial. Por que que antes da glicose aumentar, a insulina aumentou previamente? Por que que eu tenho que esperar, se eu já estou vendo que a insulina está alta e ela não vai dar conta de segurar a glicose? Por que que eu vou ter que esperar você ficar diabético para eu te tratar? Porque nesse intervalo, onde o diabetes ainda não chegou e eu já estou vendo que a sua insulina está alta, por que que a gente não pode intervir e postergar um pouquinho esse diabetes, caso ele tenha que surgir? Então é aí que entra a ortomolecular, é na abordagem dos sintomas, né? A gente valoriza muito, a gente trata com remédio, óbvio. O objetivo é chegar a um diagnóstico e descobrir qual é o problema. Mas se por um acaso você chegou no meio do caminho com desordens, com desconfortos, com uma queixa e os exames não fecharam um diagnóstico, você não está hipertenso, você não está diabético, mas você está com a queixa, você quer uma solução para esse desconforto, você quer uma resposta para esse problema. E geralmente os médicos, quando vêem exames normais, eles ficam limitados, eles te dão os parabéns, falam que seu exame está ótimo, que no momento não tem nenhuma alteração, não tem o que fazer, e vamos repetir esses exames daqui a 3 meses, 6 meses, se esses sintomas persistirem. A gente não está preparado para tratar a saúde, né? Mas, na verdade, a saúde vai muito além de não estar doente, né? Se o corpo já está falando, se a gente que se conhece já está percebendo que a memória não está legal, a energia não está legal, a libido não está legal, o sono está ruim, cansaço e por aí vai,
alguma coisa já não está funcionando bem. E é nessa hora que a gente tem que chegar a tempo para tentar identificar o que está causando esse mau funcionamento metabólico, celular, hormonal, seja o que for, para dar oportunidade do corpo reverter. E não esperar essa célula ficar cansada, chegar numa falência, parar de funcionar de uma maneira definitiva para eu ter um diagnóstico conclusivo de uma doença. Então, a medicina ortomolecular não é uma medicina alternativa. Ela não tem um outro meio de chegar a uma conclusão. O preparo que a gente estuda é a mesma coisa. É a fisiologia, a bioquímica, a biofísica, a clínica médica. É a mesma fonte de informação médica que a gente tem. Seja o médico que faz a abordagem preventiva com as informações da prática para fazer a ortomolecular, quanto o médico convencional. Eu acho que o que diferencia é a valorização da informação, né? É até onde eu posso chegar para tentar interferir nesse resultado, interferir de uma maneira positiva, claro. E como a ortomolecular estuda dentro do funcionamento do corpo, que é a fisiologia, ele estuda o mecanismo em detalhe desse funcionamento, desse erro de funcionamento, ainda antes de chegar nessa lesão definitiva, que é o diagnóstico da doença. A gente tem recursos de tratamento que não precisa ser um remédio sintético, que a gente começa a atuar a partir do diagnóstico da doença. A gente tenta restabelecer esse equilíbrio de funcionamento observando detalhes da rotina desse indivíduo, hábitos de alimentação, de atividade física, qualidade do sono, estresse, equilíbrio emocional, história familiar, predisposição genética. São tantos detalhes que compõem a rotina de cada um que é impossível que a gente não consiga intervir em alguma coisa otimizando esse resultado de uma maneira positiva. Então são esses cuidados, nesses mínimos detalhes, que a gente valoriza e aborda de uma maneira diferente. E para precisar consertar algumas dessas alterações, a gente prescreve sim, mas suplemento, vitaminas. E quando a gente fala em vitaminas, é a vitamina certa, na quantidade certa, para aquela queixa que você traz para mim, né? Eu não vou mandar você comprar um Centrum, que é um polivitamínico muito conhecido, completo, de A a Z, porque aquele polivitamínico completo, que tá lá igual para todo mundo, ele tem uma chance grande de não atender às suas necessidades, às suas carências em especial, né? Então, geralmente, esses polivitamínicos que a gente já compra pronto, que não é individualizado, de início a gente pode até perceber uma diferença, né? Uma melhora, porque é alguma coisa diferente que está entrando, então no primeiro mês, nos primeiros 15 dias a gente percebe. Mas não é uma manutenção de resultado, né? Porque de repente o que está ali não está numa quantidade satisfatória porque você precisa repor, estabilizar, equilibrar. Então essa é a grande diferença da ortomolecular. Ela é chamada às vezes de medicina alternativa, mas não é uma medicina alternativa. É uma abordagem com mais detalhe e uma oportunidade que a gente tem de fazer uma intervenção precoce à doença. Por isso que a gente fala que é uma medicina preventiva, né? Vamos tentar junto, porque não adianta eu ter toda a informação, todo o recurso, a melhor matéria-prima para te dar de prescrição, se você não colabora comigo com a sua qualidade de vida, com a sua qualidade de sono, com a sua qualidade de lidar com o estresse, com a sua proteção pessoal, de direcionar a sua energia para uma coisa que está ao seu alcance de ser resolvida. Não adianta querer abraçar o mundo com as mãos, se você está abraçando coisas que não cabe a você resolver, não depende de você, então você se desgasta emocionalmente, fisicamente. É o que a gente fala, o estresse ele tá comum para todo mundo, né? Não é o estresse que faz mal. A gente tem que aprender a equilibrar todos aqueles pratinhos rodando, né, de uma maneira harmoniosa, mantendo tudo funcionando, sem deixar que os pratos vão caindo e quebrando. Porque cada pratinho que quebra é uma lesão, de repente, irreversível, que a gente tá perdendo a oportunidade de organizar na saúde. Então, enfim, super motivada, né? O Dr. Arthur
Eu acho que meu primeiro contato com ele deve ter quase 7 anos, acho que foi em 2010, quando eu fiz o curso da Ciência da Longevidade Humana com o Dr. Ítalo Rachid lá em São Paulo, e o Dr. Arthur ele fez um módulo dessa graduação de 18 meses. E nesse módulo eu me encantei, voltei para o Rio e lá eu fiz a graduação dele de 18 meses, que é a de ortomolecular. Então, todas essas visões agregada à endocrinologia, que é a especialidade clínica que mexe com metabolismo, com hormônio, com funcionamento, é muito interessante, gente. Não tem como a gente não ter resposta para ajudar uma queixa. Sabe, é muito difícil porque a gente tem muita oportunidade de modular, de equilibrar. Isso é muito fantástico porque a gente consegue ter resultados incríveis sem usar remédio. A gente vai usar remédio quando indicado. O remédio é feito, ele é necessário, mas se a gente puder usar uma dose menor dessa medicação, ou se a gente puder iniciar essa medicação o mais tarde possível, é isso que a gente pensa. Essa é a nossa expectativa, sabe? Eu tô muito feliz porque cada vez que a gente senta lá e conversa, por mais que os assuntos não sejam novos, vai lapidando a nossa percepção do diagnóstico, do raciocínio clínico, dos links que a gente pode fazer, porque as queixas que a gente consegue ajudar a vocês são aquelas queixas que são subjetivas, são aquelas queixas que a gente não consegue fazer diagnóstico em exame de sangue. Cansaço, fadiga, desânimo, alteração da memória, queda da libido. Você não tem como mensurar isso. Você tem sim como fazer um diagnóstico e encontrar uma deficiência quando essa deficiência já está instalada. E se não tá? E se o exame está normal? E você está sentindo isso? Então a gente tem como pequenos detalhes do dia a dia, pequenos detalhes da alimentação, não tomar o cafezinho quente no copinho de plástico, que aquilo gera uma substância química que é extremamente tóxica ao organismo, não evitar usar o micro-ondas, mas se tiver que usar, não colocar nenhum plástico no micro-ondas, nem aquela tampa de proteção dos alimentos, porque qualquer plástico aquecido, ele libera essa toxina para o organismo. Qualidade de sono, insônia, enxaqueca, são detalhes tão pequenininhos do ambiente para dormir. Tem que ser completamente escuro, não pode ter nenhuma luzinha de LED do ar-condicionado, da televisão ou celular próximo que interfere na sua produção de melatonina, que é o hormônio que garante a qualidade do sono. Avaliar de uma maneira mais individual a sua intolerância a alguns alimentos, que é diferente da alergia, e essas intolerâncias a algum alimento, ele não te dá um sintoma imediato, ele é acumulativo, ele é tardio, você come hoje não sente nada, mas se você come isso com muita frequência, leite, trigo, que são os mais alergênicos e os mais inflamatórios, né? Independente de você não sentir nada comendo, você não sente nada, aí você vai comer o pãozinho daqui a 2 dias, daqui a 1 semana, e é o efeito acumulativo e tóxico que vai te dar aquela enxaqueca que não tem cura, que vai te dar aquela frequência periódica de rinite, sinusite, otite, dermatite, alteração intestinal. Então, a medicina convencional, quando eu chamo convencional, é aquela que ouve a queixa, faz o exame complementar, chega a um diagnóstico de uma doença e trata com uma medicação convencional adequada àquele diagnóstico. Essa medicina, infelizmente, ela limita o profissional a alcançar esse outro lado, entendeu? Então não tem a medicina boa ou ruim, não tem isso. A medicina, ela tem que resolver o problema, mas ela tem que ter recurso de resolver o problema quando ele chega, no momento que ele chega. Eu não posso falar, olha, seu problema hoje é pequeno, é insignificante, não se preocupe, volte para casa, que daqui a 4, 6 meses eu vou esperar ele crescer, e quando ele ficar insuportável, ruim, com seus exames todos alterados, aí eu vou conseguir te ajudar. Entendeu? Então, o que a gente
se sente incapaz, limitado na medicina convencional, é que a gente acaba perdendo muito tempo para ajudar sintomas que são limitantes, que diminuem muito a qualidade de vida e que são coisas muito fáceis, na grande maioria, de resolver. Sabe? Quando a gente já está acostumado nesse tipo de avaliação, a gente tem recursos de exames que fogem um pouquinho dos exames de rotina, né? A gente consegue dosar os marcadores inflamatórios, a gente consegue avaliar se você está com excesso de radical livre, que é a parte oxidativa do seu metabolismo, que isso tudo é um resíduo tóxico para o seu funcionamento, né? Mas no exame simples de hemograma, colesterol, triglicerídeo, glicose, eu não estou avaliando isso, né? Então, por isso, enfim, eu fico encantada e todo mundo que tem a oportunidade de experimentar isso se encanta também, porque começa a desmistificar, né? Começa a ver que tem sim um resultado positivo para quem tem depressão, para quem tem fibromialgia, para quem tem artrose, para quem tem doenças autoimunes, né? Que entra lúpus, Hashimoto, esclerose múltipla, vitiligo, Crohn, enfim, são tantas alterações tão diferentes que no final tem uma causa única como base, que é uma inflamação metabólica, que é uma inflamação crônica, e que com detalhes que a gente muda em pouquíssimo tempo, eu digo 30 dias. Algumas situações 15 dias, que não é nada para uma vida que a pessoa sofre com essa queixa constante, sabe? Então é muito bom a informação, é muito bom vocês lerem, vocês ouvirem opiniões diversas para tirarem as próprias conclusões e principalmente se dá a oportunidade. Se dá a oportunidade de diferenciar um pouco o que é mito, o que é verdade. Isso é muito difícil hoje em dia, porque a informação chega numa velocidade, numa quantidade absurda que deixa a gente confuso, a gente não dá conta de muita coisa. E no final a gente cansa, né? Porque ovo matava, hoje o ovo não mata mais. Colesterol tinha que ser super baixo, porque colesterol era o primeiro fator de infarto. Hoje a gente sabe que o colesterol não tem relação nenhuma com infarto. O LDL não é o causador de infarto. A fração oxidada do LDL inflama a artéria, aumenta o risco de trombo. Mas é a fração oxidada. Então eu não posso querer impor a todas as pessoas uma taxa de LDL menor que 200, menor que 100, se eu não individualizei, se eu não sei qual é a fração dele que é prejudicial a ele, entendeu? Então é assim, concordo que é confuso, que é complexo, né? Mas quando você direciona a informação, quando você senta com o seu médico, com o seu nutricionista, com quem você tem confiança, para trocar uma ideia e agregar informação, você consegue mudar muita coisa da sua rotina. E o melhor, você muda a tua rotina e você dá oportunidade para mudar seu entorno, porque aí você conversa com um amigo de início. Quem não tem informação nenhuma a respeito dessas informações de poluente do ambiente, de poluente nutricional, vai achar que você está muito fresca, cheio de dedos, mas é fato, gente. A gente não pode mais fugir disso. É ciência, é comprovado, é fato. Não é à toa que a incidência de câncer está aí, em criança também. Idoso, tudo bem, viveu uma vida inteira bebendo, fumando, errado. Agora, as crianças? Por que essa incidência absurda de câncer infantil? Porque na formação, infelizmente, no esperma e no óvulo, ele já traz uma alteraçãozinha genética de uma predisposição a algumas alterações. Agora, a notícia fantástica disso tudo é que a característica genética, ela pode ser modificada, né? A influência positiva e negativa altera o gene.
Então, se eu faço coisas para proteger, para promover a saúde, aquele gene doente, ele pode se remodelar. E a mesma coisa, um gene saudável, ele também pode ficar doente. Antigamente, né, o que a gente via muito em relação ao diabetes, a chance de você ser diabético era muito maior se seus pais fossem diabéticos, se seus avós fossem diabéticos. A característica genética era enorme. Hoje em dia está totalmente ao contrário. Um número enorme de pessoas abrindo um quadro de diabetes sem ninguém na família, né? E como assim? Da onde está vindo? Da alteração do meio ambiente, né? Da interferência de uma alimentação ruim, de um sedentarismo, de um sono ruim, de um estresse não controlado. Isso tudo gera toxina e vai modulando o seu gene, que não nasceu com defeitinho para ter diabetes, com uma predisposição muito maior do que outros que têm diabéticos na família e que se cuidam. E que tem menos chance de desenvolver a doença do que um que não tem ninguém na família e não se cuida. Então, cada vez a gente tem a certeza, através de estudos, de comprovação, que a qualidade da nossa saúde está nas nossas mãos. A maior parte das mudanças estão ao nosso alcance. E é muito bom, a gente fica tranquilo em saber que essa responsabilidade, esse comprometimento tá com a gente também, né? A gente pode fazer isso dentro da família, protegendo os filhos, né? Retardando ao máximo esses alimentos vazios em conteúdo nutricional para as crianças, o açúcar, a farinha, o biscoitinho, o todinho, o danoninho, esse monte de inho, esse monte de propaganda que a gente conceitualmente foi criado e foi doutrinado pela mídia, pela indústria alimentícia, que um danoninho vale por um bifinho. Por mais que seja óbvio que a gente saiba que não vale, a gente continua dando danoninho porque é prático. Tem muitos alimentos de verdade que são práticos e que valem muito a pena. Então é isso, gente. Eu acho que a mensagem principal, resumindo isso tudo, informação. Informação. Vamos aumentar a responsabilidade, o comprometimento que a gente tem com a nossa saúde, né? Vamos fazer mudanças pequenas, não precisa fazer nenhum tratamento mágico, nada absurdo. Vamos começar pelo básico, pelo que está na despensa. Vamos começar a fazer uma limpa, vamos começar a tirar aquele refrigerante, aquele biscoito recheado. É para tirar da vida. Se você tiver essa evolução e conseguir, ótimo, mas a transição é difícil, começa a reduzir a quantidade, começa a usar em dias alternados, começa a se expor menos ao que te faz mal. Isso, seu corpo já vai te agradecer, sua saúde vai te agradecer e você vai perceber como você poderia ter feito isso antes, mas nunca é tarde pra gente começar. Tá bom? É esse convite que eu faço a vocês. Não tem nada melhor do que viver uma vida com amor, com energia, com vontade de viver, com vontade de acordar, de agradecer a mais um dia, de deixar a sua atividade física em dia, de deixar a sua alimentação. Faça da sua alimentação o seu remédio, né? Que a sua comida te abasteça, que a sua comida supra as suas necessidades e que você viva bem, né? Com menos irritabilidade, com menos labilidade de humor, com menos estresse, com mais tolerância, com mais paciência, com mais paz de espírito. A meditação é fantástica, o contato com a natureza é fantástico. Se permita dar um mergulho, passear, pisar na areia. A gente precisa desse tempo pra gente. O corpo precisa dessa troca de energia. E a gente precisa cuidar dessa casinha, que é onde a gente mora. E enquanto a gente tem o que tiver ao nosso alcance de domínio, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, tá bom? Ótimo final de semana para vocês, aproveitem com moderação, não existe proibição, com bom senso a gente consegue o equilíbrio, consegue aproveitar de tudo muito, não é de tudo um pouco não, de tudo muito, sem fazer mal, tá bom? Beijo, gente, aproveitem, tchau, tchau!